Boa noite, alunos queridos aí, né, do 7º período de Psicologia da FANS. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre os testes psicológicos. Hoje, nós vamos falar de um instrumento que avalia a personalidade. Então, nos últimos 2 vídeos, né, se vocês, quem ainda não viu, depois tenta ver, tenta assistir, nós falamos de testes que avaliam a inteligência. Também eram testes psicométricos, então o teste que eu vou falar hoje também é um instrumento, né, psicométrico, porém ele não avalia inteligência, como o TIG, né, teste de inteligência geral não verbal, e as matrizes progressivas avançadas de Raven, que a gente falou nos 2 últimos vídeos. A gente vai falar hoje da BFP, que é a bateria fatorial de personalidade. Acredito que todos vocês já tenham feito ela na sala de aula. Foi aquele instrumento que a gente, inclusive, fez a correção, né, nas últimas aulas presenciais que nós tivemos. E deixa eu mostrar para vocês aqui, né, a capa do manual. Então, essa daqui é a BFP, né, bateria fatorial de personalidade. Então, como o próprio nome diz, é uma bateria, né? Ela avalia diferentes fatores de personalidade. Para ser mais específico, são 5 fatores de personalidade que ela avalia. Fatorial, né? O que significa isso? A gente já estudou a análise fatorial, né? Que é uma das técnicas da psicometria, né? Que avalia, que consegue extrair fatores, né? Dentro de uma análise, né, de um conjunto de dados, dados que se interrelacionam ali, que tem relações, tem correlações, né, mais fortes, mais significativas, são agrupados, e nisso a gente consegue, né, avaliar e extrair fatores dos testes psicológicos, vamos dizer assim, e de personalidade. Então, para a gente começar, né, nossa conversa, além de falar do instrumento, queria que a gente discutisse um pouquinho inicialmente o que afinal de contas, é personalidade, né? Esse é um conceito, né, da psicologia, né, é um objeto, né, de estudo da psicologia, que é bem discutido também, né, pelos leigos, pelo senso comum. A todo momento as pessoas falam, né, no dia a dia delas, que fulano é de determinado jeito, fulano tem a personalidade forte, né, a gente tá o tempo todo, naturalmente, avaliando um pouco, né, o jeito de ser das pessoas. Muitas vezes isso implica, né, em questões dos nossos relacionamentos, no nosso convívio social. Então, existe toda uma importância, digamos assim, da gente avaliar, né, as características das pessoas, principalmente aquelas que a gente convive, nas relações de trabalho, nas relações de família, nos relacionamentos amorosos. E as pessoas, elas vão usando alguns termos, né, da linguagem para descrever determinadas atitudes, determinados comportamentos, determinados jeitos de ser. Então, inclusive, os psicólogos, né, os principais cientistas que estudaram a personalidade, eles foram percebendo isso, que diversas culturas tinham descritores, palavras, para descrever o comportamento das pessoas que, inclusive, eram comuns. Então, a princípio, quando você, né, tem contato com uma pessoa pela primeira vez, né, um desconhecido, uma pessoa nova, né, o que a gente costuma querer saber sobre aquela pessoa, o que a gente costuma avaliar sobre aquela pessoa, né? O quanto que ela é confiável ou não, o quanto que ela é fechada ou aberta, o quanto que ela se expressa ou não se expressa, né? O quanto que ela tem controle das emoções dela ou não, né? Então, tem o quanto ela é passiva, submissa, ou uma pessoa mais dominadora, mais controladora.
né? Então, essas características que usualmente a gente avalia, né, de uma forma geral, de uma forma, vamos dizer assim, não científica, também, né, interessaram os pesquisadores e eles perceberam que em diferentes culturas, inclusive, né, a gente tem aí, né, algumas características que são consideradas importantes na avaliação da maioria das pessoas. E a partir disso, se essas características, então, elas são importantes, a gente teria na linguagem, né, algumas palavras relacionadas a essas características. Então, já existiriam, assim, algumas palavras, geralmente adjetivos, né, que descrevem essas pessoas. Essa hipótese, né, ficou conhecida na literatura como hipótese léstica, né? Vocês lembram disso? E aí, os pesquisadores, né, que construíram o modelo dos 5 grandes fatores, se valeram justamente desse método, né, digamos assim, linguístico, para tentar sintetizar, digamos assim, aqueles fatores que eram mais importantes, que eram mais conhecidos, porque às vezes a gente usa palavras diferentes para descrever a mesma coisa, né? Então, foram se agrupando, digamos assim, categorias, né? Até a gente chegar nos 5 grandes fatores. Quais são esses 5 grandes fatores? Extroversão e introversão, né? A gente vai falar assim do fator e a gente vai dizer assim que a pessoa pode ter ele alto, médio, baixo, né? Existem diferenças individuais, existe uma variabilidade, né, na intensidade com que as pessoas apresentam esses fatores. Então, o primeiro, extroversão, que está relacionada muito a necessidade de estímulo, né, que as pessoas precisam. Então, as pessoas com alto nível de extroversão, elas são caracterizadas por serem pessoas falantes, por serem pessoas mais agitadas, por serem pessoas, né, que se expressam muito, que buscam muito contato, por exemplo, têm facilidade de falar em público, enquanto que pessoas introvertidas, né, com baixa extroversão, são aquelas pessoas que já apresentam uma característica, assim, de serem mais reservadas, mais quietas, né, no senso comum mais na delas, digamos. Mas de maneira nenhuma as pessoas introvertidas são necessariamente pessoas infelizes ou pessoas pessimistas, né? Não, não é bem isso. São pessoas que se expressam menos, né, de uma forma mais. Tem às vezes outras formas de se manifestar, digamos assim. O segundo fator é a socialização. Esse fator de socialização, ele vai ter muito a ver com características em relação ao outro, né? Como que é o nosso posicionamento em relação ao outro. E aí nós temos desde que pessoas que são altamente empáticas, que têm muita compaixão, ao oposto, né? De pessoas que né, são antagonistas, hostis em relação ao outro, né? Então, essa que seria a característica aí de socialização. Diz respeito também ao nosso convívio social, né? O quanto que a gente tem um pouco a ver, né, com a ideia de habilidades sociais, de socialização mesmo, né, em relação ao outro. O terceiro fator que eu queria destacar é o fator de neuroticismo. O fator neuroticismo é um dos mais estudados pela psicologia, porque ele é um fator que tem muita relação com o nosso estado emocional. Então, o neuroticismo, ele tem muito a ver com a intensidade com que as pessoas, elas vivenciam, né? O sofrimento, né? O sofrimento de ordem emocional, as estratégias de enfrentamento que a pessoa tem na vida. Então, pessoas com neuroticismo elevado, elas tendem a apresentar alta ansiedade, alta depressão, baixa autoestima, instabilidade emocional, uma maior vulnerabilidade emocional, impulsividade, né? Também podem apresentar.
E as pessoas com com baixo neuroticismo seriam aquelas pessoas que têm um bom controle emocional, que têm uma facilidade de enfrentar adversidades. Não quer dizer que as pessoas que têm baixíssimo assim, neuroticismo são pessoas com boa saúde mental. Porque existem situações, né, em que uma pessoa muito calma, muito ponderada, muito às vezes passiva, né, pode ter dificuldade de se adaptar, né, a uma determinada situação, né, que talvez exija dela uma outra postura, tá? Mas esse que seria o neuroticismo. O quarto fator é o fator de abertura, né? A abertura aqui no sentido de abertura a novas experiências, a novas ideias. Então, pessoas com alta abertura são pessoas curiosas, imaginativas, muitas vezes inclinadas até mesmo a questões artísticas, estéticas, né? Que gostam de experimentar coisas novas, que não tem muito medo e receio, né, de mudanças, enquanto que aquelas pessoas que têm baixa abertura estão mais relacionadas a pessoas com crenças mais rígidas, um pensamento mais conservador, um pensamento mais, enfim, rígido, mais fechado, né? E por último, eu queria destacar o fator da realização. O que é realização, né? Realização, então, é a nossa capacidade, né, de ter objetivos, de elencar metas, de direcionar o nosso comportamento para esses objetivos. Então, aquelas pessoas que têm alta realização são consideradas pessoas organizadas, metódicas, persistentes, determinadas, perseverantes, que têm compromisso, que têm responsabilidade. Já, né, baixos scores aí nesse fator estariam mais relacionados com pessoas que têm muita dificuldade de se organizar, né, de concluir tarefas, às vezes são taxadas, né, de procrastinadoras, de preguiçosas, né, de pouco empenhadas, até mesmo negligentes, tá? Então, essa é uma definição, né, desses 5 grandes fatores. Então, esse modelo dos 5 grandes fatores é um modelo bastante aceito na literatura, por ele ter acumulado aí ao longo do tempo muitas evidências científicas em relação a esse modelo. É claro que há divergências, né? Há outras teorias que propõem mais fatores, né? Existem também algumas, mas esse é o modelo mais aceito, bastante estudado. E falando da bateria fatorial de personalidade, né, que usa essa teoria como referência, é importante a gente destacar que ela é uma bateria feita no Brasil, né, por pesquisadores brasileiros. Então, isso é um diferencial, assim, dessa bateria, que a maioria dos testes, dos instrumentos psicológicos que a gente tem aqui no Brasil disponíveis, são adaptações, né, de instrumentos que foram construídos lá fora. É claro que há uma série de passos bem rigorosos, né, para que essa adaptação aconteça, né, é feito, né, vários estudos, adaptação transcultural, estudos de validade, né, e de normatização, etc. Mas é importante destacar, né, que essa é uma bateria nacional, né, então ela já foi formulada na nossa língua, ela considera, né, as diversidades regionais, né, os nossos valores culturais. Então, ela é muito importante por isso também. Ela é composta de 126 itens, tá? A aplicação dela pode se dar tanto em grupo quanto individualmente, né? Mas assim, tomando cuidado com aquelas recomendações que eu já falei nos outros vídeos. Quando a aplicação é coletiva, né? A gente sempre precisa ter um ambiente adequado para fazer a aplicação desses instrumentos e
né? Tanto em termos de espaço físico, iluminação, barulho, temperatura, né? De profissionais habilitados, de um número suficiente de profissionais. Então, se é uma aplicação coletiva, né? Além do psicólogo, ter ali outros profissionais, né? Capacitados para auxiliar, né? Aquele profissional que está fazendo a aplicação. Enfim, tomar todos esses cuidados, né? E principalmente dar as instruções corretamente. No caso da BFP, ela não tem limite de tempo, mas a duração dura em média aí cerca de 40 minutos, né? E aí ela permite, né, que o próprio avaliando leia as instruções em voz baixa. Mas a gente tem que considerar se esse avaliando tem essa capacidade. Então, se ele tem um bom nível aí educacional, né? Um ensino médio, né? Ensino superior, né? Porque senão ele pode ter dificuldades, assim, até mesmo para passar as respostas para a folha de resposta, né? A resposta que ele quer marcar, né? Para a folha de resposta, né? Então, a gente instrui o avaliando a fazer o cabeçalho com as informações que estão lá, né? As informações básicas. Depois a gente distribui os cadernos de aplicação e aí a gente pede para eles lerem, ou a gente lê em voz alta as instruções, que são bastante claras. E eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto, que nos testes de inteligência existe uma resposta, né? Uma resposta certa. Nos testes de personalidade, não se fala em resposta certa, não existem respostas certas nem erradas. Até na instrução tem essa frase, né? E de fato, né, o mais importante no teste de personalidade é a sinceridade, né? O quanto que a pessoa consegue ali descrever o próprio comportamento e tentar ser o mais sincera possível, né? A gente também não pode ajudar, né, o candidato a responder, não usar nenhum exemplo, assim, nem dos itens mesmo da escala, para não induzir a resposta, né, do avaliando, né, do paciente ou do candidato, se for uma situação, né, de seleção, enfim. Esse é um teste que é usado em diversos contextos. Contexto clínico, no contexto clínico, assim, tanto para psicodiagnóstico quanto para orientação profissional, né, a questão na educação, hospitalar, no contexto, né, da psicologia do trabalho e organizacional também, na psicologia forense, né, então é um teste que tem um uso aí bem amplo dentro da psicologia. São várias possibilidades, né, que permitem ter bastante informação em relação, né, ao funcionamento aí psíquico, né, dos indivíduos, né, numa dos construtos mais importantes da psicologia, que é a personalidade, né? Inclusive tem vários estudos, né, desses traços de personalidade, né, associação disso com com a possível demanda, né, do paciente que busca atendimento clínico, quanto assim, até mesmo de pessoas com diagnóstico de algum transtorno da personalidade. Então, é bem interessante. Bom, dito isso, gente, gostaria de pedir para vocês irem me enviando também algumas dúvidas. Se cada um de vocês, né, me enviar uma dúvida, a gente pode fazer do que foi visto até agora, né? Na próxima semana eu pretendo fazer um vídeo sobre o IFP. Então já vão formulando aí algumas dúvidas, algumas perguntas, para que na próxima semana, na outra, a gente pode fazer um vídeo só respondendo as dúvidas. Acho que é uma maneira também da gente, né, poder estar interagindo mais, eu tendo um feedback de que vocês estão entendendo da matéria. Então, peço que cada um envie pelo menos uma pergunta sobre inteligência, teste de inteligência, personalidade, os testes de personalidade que a gente, né, os instrumentos psicológicos que a gente viu até agora, para a gente poder fazer esse vídeo só com perguntas e respostas, tá? Espero então as perguntas de vocês, viu?
Ó, um forte abraço para vocês. É um período que tem exigido da gente muita paciência, né? Eu acho que a principal... Duas palavras são importantes nesse momento: paciência, né? E que tá todo mundo assim na mesma situação, no sentido de lidar com muitas incertezas, não saber, né, realmente o que vem pela frente. E assim, então a gente tem que ter paciência, né? Não tem jeito. E a segunda é a adaptação. Eu acho que essa também é uma palavra importante nesse momento, né? Se você tá conseguindo fazer o isolamento social e tá em casa, você tá enfrentando, né, várias situações difíceis também, que exigem de você uma adaptação, de uma nova rotina, de um novo modo de vida. E se você tá saindo para trabalhar, para, né, enfim, não tem essa possibilidade de fazer isolamento, ou não concorda com o isolamento, mas também a gente percebe, né, um clima, né, diferente, né, nas ruas, uma preocupação, uma discussão, né, de como que isso tudo vai impactar na nossa vida, no futuro, no país, na nossa sociedade, as questões sociais, financeiras, econômicas, políticas. Então, eu peço a vocês que tentem, né, trabalhar dentro do possível aí, com a paciência e adaptação, pensando em maneiras aí de lidar, né, com com essa nova vida, né, que nos foi imposta, digamos assim, de uma hora para outra, de um jeito ou de outro, né? Então, um forte abraço.